Nova Manhã. Entrevista do dia. Nossa entrevista do dia é com o administrador público Matheus Delbon, que assessora prefeituras da região do estado de São Paulo na condução de algumas questões aí que são dizem respeito à legislação, a como administrar um município, enfim. E nós convidamos aqui o Matheus para especificamente falar sobre essa questão do transporte que a gente vem comentando até agora. Bom dia, Matheus. Obrigado pela sua participação aqui no Nova Manhã. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom, você deve ter acompanhado um pouquinho aí do comentário do João Carlos Borda, né? E de toda essa repercussão que a gente está tendo com esse repasse de 17 milhões de reais. Para nós, leigos, aqui a impressão que fica é que não dá para entender esse contrato que existe entre o consórcio pró-urbano e a prefeitura, né? Parece que é um contrato que ninguém consegue ler ou entender. E a pergunta inicial essa é a única forma, Matheus? Ou poderia ter uma forma mais inteligente do município se relacionar com o transporte público coletivo? Tem diversas formas, né? Essa não é a única forma. Eu acho que a grande questão desse contrato em específico, ou de qualquer contrato de transporte público, é a questão do risco, né? Porque de quem é o risco do negócio? Do jeito que se configura em Ribeirão Preto, o risco é só do poder público. Então, se eu tenho uma queda na utilização, ou se eu tenho um reajuste salarial necessário, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou passar essa conta para frente. Então isso que é complicado, porque toda parceria público-privada, ela tem uma matriz de risco, onde o poder público tem parte do risco e o privado também tem parte do risco. O que não está muito claro aí nessa questão é de quem exatamente o risco. E quando o risco fica só no poder público, né, e a gente não vê isso só no transporte não, cara, infelizmente a gente vê isso em hospitais, assim, eu estou tendo prejuízo, preciso de mais dinheiro, É muito fácil fazer isso. Eu não uso a criatividade para diminuir meus custos, para criar rotas alternativas, no caso do transporte, equacionar o tamanho dos ônibus, enfim, o consumo, outras formas. Eu simplesmente resolvo meu problema, há um desequilíbrio econômico-financeiro, olha, me manda mais dinheiro. É muito simplório, né? Esse risco ficar só, não digo nem com o poder público, esse risco vai ficar com nós, contribuintes, que pagamos impostos. Até porque não há também, Matheus, a divisão do lucro, né, quando ele acontece. Então, essa que é a questão. O poder público, ele tem o ônus, ele tem o risco, porque se considera um serviço essencial, só que se nós tivermos um boom de utilização de transporte público, e ainda pessoas utilizarem pequenos trechos, né, a lucratividade aumentar, não vai nada para o poder público, né, ou para a cidade, mesmo que seja de forma direta, que a empresa aplique em reforma de praça, enfim, em melhorias do próprio sistema, né? Eu acho um pouco desequilibrado. Bom, o nosso analista de economia aqui, o Fabiano Corrêa, trouxe com muita propriedade lá o levantamento que está disponível no site da Transerp aí sobre os números, né? E os números realmente apontam, né, um prejuízo, né, do consórcio nesse tempo de pandemia, na ordem de 47 milhões de reais, né? Mas esse é um prejuízo que atingiu vários setores da economia também, né? Então, seguindo essa lógica, aí a prefeitura teria que subsidiar também comerciantes, outros prestadores de serviços. Não abre uma brecha jurídica aí, não, Matheus? Não chega a abrir uma brecha jurídica, porque a concessão de transporte público no Brasil, ela é um modelo não concorrencial, ou seja, a prefeitura tem um único consórcio, e talvez você tenha outros países, né? Eu, por exemplo, morei no Equador um tempo, lá o sistema de transporte em Quito, ele é concorrencial, existem várias empresas, eu escolho o sistema de transporte que eu vou utilizar público com vários preços diferentes, inclusive. Então, se eu quero um ônibus com ar-condicionado, não sei se tem com Wi-Fi, faz tempo que eu morei lá, na época não tinha. Mas eu pagava um pouco a mais, ia num outro ônibus, não gostava dessa empresa. Então, ele era um serviço totalmente privado e concorrencial, né? Então, era um outro modelo. No caso brasileiro, é uma concessão. Então, ela não vai abrir brecha para dizer, então o meu serviço também é essencial, né? A gente aqui parte dessa premissa que o transporte público tem que ser dessa forma, que também pode ser repensado, né?
Pois é, o que as pessoas questionam muito, Matheus, é que durante a pandemia, que essa é a alegação, né, do consórcio, que os prejuízos foram evidentes em razão da diminuição do público frequentando os ônibus, utilizando os ônibus, né, melhor dizendo. Mas houve também, proporcionalmente, uma redução de frota, né? Isso ficou muito explícito, ou seja, se por um lado também houve uma diminuição na utilização do transporte, também houve, proporcionalmente, uma redução, o que causou também aí problemas de ordem de saúde, né? Maior aglomeração e tudo mais. Esse tipo de observação está passando muito batido nesse contrato, enfim, está muito para um lado e menos para o outro. Por que a prefeitura abrir mão de tantas exigências que deveriam ser feitas nesse contrato? Eu acho que está sendo feito às pressas, né? Eu acho que essa é a solução mais fácil. Mantemos o sistema, não demitimos, e aí fica esse medo quando o poder público faz em atividades privadas, ele fala, não, vamos manter o emprego, e aí você vai manter, às vezes, motoristas subutilizados, enfim, toda uma estrutura a ser repensada. Eu acho que o grande, talvez para esse momento, era a solução mais fácil, mais rápida, e talvez a única solução que a prefeitura tinha a curto prazo. A preocupação fica no pós-pandemia, né? Até para trazer um conceito novo aí. Todo mundo fala muito em recuperação em V, né? Eu vejo, eu e outros professores, a gente às vezes vê que nós vamos ter uma recuperação em K. Ou seja, algumas atividades vão realmente voltar ao normal e outras gradativamente vão diminuir. Então, por exemplo, transporte público é uma que sofre o risco, né, as atividades de transporte em geral, de diminuírem com o tempo. Porque as empresas se adaptaram a ter parte dos seus funcionários em home office, se adaptaram a ter estruturas menos centralizadas. Então, pode ser que essa demanda por transporte público não volte ao patamar de 2019. Né? E aí nós não vamos poder ficar subsidiando eternamente. Aí nós vamos ter que repensar todo o sistema. Né? Como é que vai ser a forma, qual o tamanho do transporte público, a forma, se vão ser com esse tamanho de ônibus, tem cidades no Brasil mesmo que tem sistemas híbridos, né? Linhas com ônibus maiores, linhas com ônibus menores e linhas do começo dela com vans ou com micro-ônibus. Né? Então, a preocupação é no pós-pandemia, porque se ficar mantendo esse subsídio eternamente, fica inviável. Temos que pensar o que vem pela frente. Pelo que eu pude entender do seu pensamento, aí está faltando um pouquinho de criatividade, porque a gente tem uma cidade aqui de 700 mil habitantes, que é do porte de uma grande cidade europeia, por exemplo, então, talvez arrisco Porto em Portugal, talvez Lisboa não tenha muito mais que isso, e a gente tem um modelo de transporte aqui que é muito parecido com o das pequenas cidades que nos cercam, né? Que é uma única empresa fazendo o transporte só dessa maneira, e não existe uma opção, uma alternativa, criatividade, né, ideias novas, a não ser o repasse direto de dinheiro. Basicamente é isso, Matheus, que está acontecendo? Basicamente é isso. Eu acho que Ribeirão tem potencial para repensar a mobilidade urbana de uma forma bem mais ampla, né? Desde o transporte individual ao transporte coletivo, para ter diferentes modais, né? Talvez a gente possa ter linhas de BRT, né? Concorrendo com linha de ônibus, ou seja, dá para ter sistemas um pouco mais inteligentes. Eu acho que Ribeirão não inova. O transporte é o quê? 40, 50 anos. Exatamente. E a gente tem aí cidades aí que já tiveram experiência de bicicletas públicas, né? Sim. Nós estamos construindo, rasgando a cidade aqui com ciclovias, tem na Avenida do Café, tem na Rindestlé, em vários pontos aí tem ciclovias, mas não tem bicicleta disponível num sistema que funciona em grandes capitais, né? A gente não vê esse tipo de alternativa, né, Matheus? E só para ilustrar, viu, Matheus, o Chico citou aqui algumas cidades, rapidamente aqui, algumas cidades, no caso da Europa aqui, né, que tem população em torno de 700 mil habitantes, nós temos Sevilha com 704 mil, Palermo, Toulouse na França, Frankfurt com 650 mil pessoas, enfim, Roterdã, Dortmund, são muitas as cidades com população até abaixo, Lisboa, 529 mil, viu, Chico, Bremen na Alemanha também, enfim, são muitos os exemplos aqui. É claro que estamos falando de países europeus, né, com índice de desenvolvimento muito acima, mas que tem soluções que poderiam ser copiadas, talvez. Sim, e se nós formos para a América Latina, nós vamos ter cidades do mesmo potencial econômico nosso com soluções diferentes, né? Bogotá, por exemplo, que inova em diversos modais, até o sistema de teleférico como transporte público, que eles adotaram em Medellín, enfim, então assim, não é só na Europa que são ricos, tem países
até mais pobres que nós, que são mais criativos. Tá certo. Professor Matheus Delbon, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição para essa discussão, diria assim, né? Esse debate que é necessário nesse momento, porque não dá para aceitar simplesmente a Câmara de Vereadores carimbando um projeto de repasse que ninguém sabe direito se está dentro da lei ou não. Obrigado, professor. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira. Um abraço, professor. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a toda a equipe da Brasil FM. Obrigado. Eu gosto desses números aqui, viu, Chico? Você me cutucou aqui, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, na América Latina. Você era bom de geografia? Olha, eu era. Geografia e História, eu gosto muito, né? Decorava as capitais. Sim. Olha só, Rosário na Argentina, 748 mil, La Paz na Bolívia, 740, São Cristóbal na Venezuela, 704 mil, La Plata na Argentina, com 699 mil, enfim, algumas cidades importantes que têm a população, no caso aqui inferior a Ribeirão Preto, Cochabamba na Bolívia, 680 mil, né? Mar del Plata na Argentina, com 664 mil, enfim, são muitos os exemplos aqui de cidades que têm uma população semelhante a Ribeirão Preto, que deve ter certamente opções melhores no transporte público. Rosário na Argentina, por exemplo. Né? O resumo disso tudo aí é que Ribeirão Preto é uma cidade muito grande e precisa assumir essa condição. Não pode se comportar como uma cidade pequena. São 8h43, o que vai ser pequeno agora é o nosso intervalo. Voltamos já com mais informações aqui para você. Boa essa. E daqui a pouquinho o Regis também, né? E o que é grande é a nossa alegria de ter vocês com a gente aqui. Voltamos já. Tá poeta. Sempre. Nova Manhã. Ribeirão Preto.